né? Tá internacional. E nós vamos começar agora, então, contextualizar, entender um pouquinho do que é esse TDAH tão famoso, tão falado e que, inclusive, virou identidade. Isso mesmo, minha gente. O que eu mais escuto as pessoas trazerem, né? Hoje, como a maioria que me acompanha aqui sabe, eu não atendo mais o público infantil, mas eu atendo os pais dessas pessoas. Então, é comum a gente receber em consultório os pais, né, com uma criança ou com um adolescente que tem essas características e mais ainda, que fazem medicação há algum tempo, né? E aí, devido a toda a questão vivenciada não só pela pessoa que é acometida, mas pela própria família que tem que lidar, né, com todo esse percurso, essa jornada. Por quê, minha gente? Porque esse tipo de alteração compromete toda a rotina, toda a vida desse sujeito. Então, como que esse sujeito vai ser alfabetizado? Como ele vai para a escola? Como ele vai se socializar? Então, a gente vai entender um pouquinho disso aqui. Mas antes da gente se adentrar nessas questões mais profundas, é interessante a gente contextualizar e entender um pouco do conceito. O que é o TDAH, que inclusive é uma sigla que a gente repete às vezes sem saber o que significa. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por isso que é chamado TDAH, tornou-se um dos diagnósticos mais discutidos da atualidade. E não é à toa que ele é o mais discutido. Por quê? Por causa da avalanche de diagnósticos que nós temos, principalmente crianças, mas tem um público também adulto e reprimido. Ao mesmo tempo em que a ciência acumulou várias evidências e pesquisas robustas sobre a base neurobiológica, e por isso que a gente não pode estar por fora da neurociência, entendendo, né, como esse cérebro ele se desenvolveu para chegar nesses sintomas, também surgiram debates sobre medicalização. E aí eu vou fazer a diferença. Medicalização é você usar medicação para toda e qualquer dor. Ninguém pode sentir mais nada. Diferente de medicar, que aí você tem um medicamento porque aquele sujeito ele tem o seu funcionamento, a sua vida totalmente comprometida e aí ele precisa fazer intervenção com a medicação. Exemplo, se eu tenho um sujeito que não consegue ser alfabetizado, não consegue se socializar, ele não consegue se desenvolver nas atividades mais básicas, eu tenho um sujeito com a vida comprometida. Logo, diante de toda uma avaliação multifatorial, talvez a medicação ela faça parte do processo de tratamento. Por que faça parte? Porque não é só a medicação que resolve, tá? E a gente tem cada vez mais medicações cada vez mais avançadas. Inclusive eu vou trazer umas aqui para vocês, porque é surpreendente, inclusive, porque as pessoas fazem uso, às vezes, sem saber as consequências do uso dessa medicação. Identidade, sofrimento psíquico e adaptação social. Então, o fato da gente falar hoje de TDAH, a gente está falando não só de um transtorno, como é denominado, né? Mas a gente está falando de uma forma de existir, a gente está falando de uma subjetividade, a gente está falando de um contorno, um recorte de vida. Então, esse sujeito que apresenta estes sintomas em maior ou menor grau, né, tem toda uma condição existencial, uma condição de vida que se compromete a partir daquilo que é a situação dele de incapacidade de realizar algumas situações básicas do cotidiano. Mais do que isso, quando a gente fala de identidade, esse sujeito quando recebe esse diagnóstico muito cedo, a maioria das crianças, isso vira um carimbo. Então ele não é Joãozinho, não é Maria, não é Luiz, é o TDAH. E isso às vezes também compromete todo o ciclo social desse sujeito. Por quê? Porque se as escolas não estão preparadas, não vai conseguir conduzir bem, né, o desenvolvimento dessa criança. Se a gente não tem profissional qualificado que não só faz terapia, mas entende como esse cérebro funciona, a gente também tem um comprometimento, né? A própria condição do sujeito capacitado ou não de realizar determinada situação compromete a vida do sujeito. Os familiares, porque a depender do grau e do sintoma, esses familiares eles se envolvem também em todo o processo de desenvolvimento e tratamento desse sujeito. Então, como que é para essa mãe? Como que é para esse pai? E para os outros, quando tem irmãos, por exemplo, como que é a lida com esse sujeito com esses determinados sintomas? Então, a gente não está falando aqui hoje só de um transtorno. A gente está falando de toda uma forma de existir.
O que acontece no cérebro desse sujeito? Qual é o percurso histórico, né, que acaba ocasionando essa situação? Então, tudo isso a gente vai entender um pouquinho. Segundo o Instituto Internacional de Saúde Mental, então isso aqui é dado, eu fiz questão de trazer esse dado para vocês, porque depois vocês podem dar um Google aí e pesquisar, tá? Instituto Internacional de Saúde Mental. Vai estar tudo em inglês, mas vocês conseguem traduzir no próprio site do Google. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por padrões persistentes de... Por que é importante a gente recorrer a essas instituições que fazem pesquisas e que fazem as denominações? Porque ali a gente tem, gente, por trás de um conceito, muitas pesquisas que foram feitas para entender, né, quais são os pontos chaves para você chegar a esse diagnóstico. Não é do dia para a noite, não é alguém que acha que... É uma fundamentação inteira para a gente chegar a essa condição, entender. Não, existe um padrão de repetição, existe um tempo de existência desses sintomas, existe grau para esses sintomas para a gente denominar como esse diagnóstico aqui. Então, sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem alguns padrões persistentes: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então vejam, esses três pontos aqui que eu estou trazendo, a gente vai falar mais desses sintomas, pode estar relacionado não só ao TDAH, como vários outros transtornos ou várias condições de vida. Então é por isso que a gente hoje tem uma avalanche, né, de diagnóstico, porque a pessoa é desatenta, TDAH. Essa pessoa que é muito impulsiva, TDAH. E aí todo mundo é TDAH. Mas quem de fato, quanto tempo dura, persiste esse sintoma? Né? E o quanto que isso atrapalha de verdade o desenvolvimento dessa pessoa, a ponto dela não conseguir exercer nenhum tipo de atividade cotidiana. E aí eu vou falar mais ainda, principalmente as básicas, tá? O que é uma atividade básica? Uma criança conseguir ser alfabetizada ao ponto dela ter autonomia de fazer a própria atividade da escola. Isso é uma atividade básica. Uma criança que consegue sentar e brincar, e vocês vão ver que o problema e a questão do TDAH não é só a falta e a desatenção, a falta de atenção ou desatenção, mas também o hiperfoco. É a criança que se concentra e não sai dali. Caiu por terra, né? A visão de vocês. Mas nós vamos discutir isso aqui. Então, nós temos 3 pontos importantes de persistência de sintomas: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses sintomas, eles precisam gerar prejuízo funcional. Minha gente, eu estou dando muita ênfase para que vocês entendam que, de fato, é algo muito grave, que impede o sujeito de conduzir a sua vida normalmente. Então, esses sintomas precisam gerar prejuízo funcional em diferentes contextos da vida e não podem ser explicados melhor por outras condições. E a gente vai aqui no decorrer do tempo da nossa live entender quais seriam outras questões. A gente tem, por exemplo, a suplementação. Às vezes a falta de um tipo de vitamina pode causar a desatenção. Às vezes uma dieta, uma alimentação desequilibrada pode causar desatenção. Às vezes um sujeito que tem muitos estímulos, que tem uma qualidade de sono ruim, pode causar impulsividade. Então a gente tem várias outras condições, às vezes, que explicam esses sintomas e o sujeito está com diagnóstico de TDAH. Às vezes esse sujeito vem de uma família extremamente ansiosa, intolerante, exigente, vive num ambiente de estresse constante, pode gerar impulsividade, desatenção e hiperatividade. Aí a gente segue. Todo mundo se distrai, todo mundo procrastina, todo mundo esquece coisas. A diferença está na frequência, na intensidade e no impacto da vida do sujeito. Ah, meu filho é muito desatento, mas está lá na escola sendo alfabetizado, escrevendo, só não consegue ficar parado muito tempo ali no lugar. É TDAH? Ah, é uma pessoa que começa várias atividades, mas não termina. É TDAH? Então, são várias nuances aqui a serem pensadas e olhadas com cuidado para de fato chegar a um diagnóstico. E aqui tem uma questão, anotem aí que é ouro, tá? Principalmente quem trabalha na clínica infantil. Criança e adolescente, a gente não costuma fechar diagnóstico. A gente até chega até ele, mas a gente não condena o sujeito ao diagnóstico. Por quê?
Porque às vezes ele tem um sinal de gravidade, né, de uma frequência e de uma intensidade, mas com o decorrer do tempo, né, a depender de como vai ser conduzido pelos pais, pela escola, pelo ambiente, esses sintomas tendem a diminuir ou até desaparecer, ainda que tenha o uso, né, da medicação. Então você não condena o sujeito àquele diagnóstico. Tanto é que laudos, pareceres de psicólogos, de psiquiatras colocam, né, que naquele momento o sujeito apresenta esse diagnóstico com essas características assim, assim, assado. Né? Você não condena o sujeito para todo sempre, amém. Um erro comum, achar que o TDAH é falta de atenção. Isso aqui é um ponto crucial que eu queria que vocês prestassem atenção, gente. Porque daí a gente sai dessa coisa de repetição de informação e entende de verdade o que é esse TDAH. Será que de fato essas pessoas têm ou têm outras condições que explicam isso? E essa questão de ter falta de atenção, principalmente no universo que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje, de telas, redes sociais, grandes estimulações. Eu estou falando de grandes estimulações, não é só as redes, os joguinhos, não. A nossa iluminação nas casas, nas ruas, nos lugares, nas padarias é diferente, estimula o cérebro diferente. Então pense, uma coisa simples, básica, a forma como a cidade está estruturada, tudo isso é estímulo. Então a gente vive, né, em condições de aceleramento, em que de alguma forma compromete a nossa atenção. Então como que eu olho para esse diagnóstico? E por que a gente está aqui falando que TDAH não é só falta de atenção? O nome é enganoso. A neurociência mostra que o problema central não é exatamente falta de atenção. O problema está na regulação da atenção. Olha que importante isso. Pode anotar. Hoje vocês têm que anotar tudo, viu? Que é só informação importante. O que é essa regulação da atenção? E aí lá na psicanálise a gente vai entender um pouquinho como é que isso desanda. O sujeito com TDAH, ele não consegue regular no que é esperado a atenção. Como assim, Pauline? A gente tem vários tipos de atenção. A atenção concentrada, ela dura em média 15, 20 minutos. Então, até para estudar, para assistir, para fazer qualquer coisa, você sustenta, você consegue ficar focado pelo menos uns 15, 20 minutos, dentro de determinadas condições, tá? Mais do que isso, você se distrai, mesmo que você se distraia com outra coisa e volte. Está estudando 15 minutos, distraiu e volta, né? Porque você não sustenta a atenção. Então, a questão do TDAH é essa regulação, o tanto que ele consegue, de fato, se concentrar. E tem o outro lado, que é o tal do hiperfoco, que é o sujeito que se concentra e fica 1 hora, 2 horas naquela atividade do interesse dele. Então, o TDAH não é a desatenção, é a regulação da atenção. Porque eu posso ter o sujeito que não consegue sustentar a atenção dele dentro de um padrão, eu não gosto dessa palavra, mas ele não tem como usar, né? No padrão comum ali, né? De normalidade seria de 15 a 20 minutos. Então você coloca seu filho para estudar e quer que ele fique 2 horas dentro de um quarto estudando para a prova. Se ele não vem fazendo revisões, se ele não tem uma dinâmica para estudar, se ele não tem uma organização de rotina, ele não vai sentar 2 horas e conseguir estudar e ter bons resultados para isso. Então ele precisa ter toda uma rotina, toda uma organização e papai e mamãe sabendo que uma pessoa não sustenta mais de 15, 20 minutos a atenção concentrada. Se ele não sustenta, então ele precisa tirar 15 minutinhos, estuda, bebe um copo de água, vai no banheiro, volta, faz um resuminho mais 15 minutos e assim o estudo vai ficando dinâmico e aí o sujeito consegue sustentar essa atenção, tá? Ah, mas não, é o contrário. É a pessoa que foca ali e ela fica 2, 3 horas montando um Lego, por exemplo. Aí você também tem um sujeito que está do outro lado. Ele não tem uma atenção regulada. Por quê? Porque ele demanda muito tempo em uma única atividade. Se deixar, ele passa o dia ali, não come, não vai no banheiro. E ele também tem uma desregulação. Então, isso é importante. Anotem. O TDAH não é a falta de atenção, é a desregulação da atenção, tá? Primeiro ponto aí, né, que a gente está desmistificando. Aí a gente segue aqui. A pessoa pode, que eu já coloquei aqui para vocês, não conseguir focar em tarefas estimulantes. Então, fazer tarefa, fazer alguma atividade na escola, fazer alguma atividade em casa que para ela não traga nenhum estímulo, que não tenha relação com interesse, ela não consegue sustentar essa atenção concentrada, né? Ela não consegue ficar muito tempo atenta. E é isso que acontece nas escolas, principalmente. As outras crianças sentam, aí tem 10 minutos para fazer a atividade. Aquele sujeito não consegue ficar
3 minutos sentado fazendo atividade. Ou então ele fica se balançando, ou ele fica se distraindo, fica conversando. Ele não consegue sustentar a atividade. Ou é aquele sujeito que foca ali assistindo um desenho, não sai dali para ir no banheiro. Então a gente tem essa questão do sujeito que ele, por não ter uma atividade que o estimule, que seja do seu interesse, não sustenta a atenção. E a gente tem o sujeito do hiperfoco que entra horas sem se dispersar daquela atividade, tá? Primeiro ponto importante do TDAH. Portanto, não é déficit de atenção, é dificuldade em direcionar e sustentar a atenção de forma voluntária, que é o que acontece com a maioria de nós. Aí eu trago mais uma reflexão para vocês. Todos nós temos questões assim. Quantos de nós não conseguem sustentar a atenção num assunto que não é interessante? Num filme que a gente não achou legal? Ou numa atividade que a gente tem que fazer, mas não é do nosso interesse? E a gente fica desfocando, e a gente fica procrastinando. Então isso é natural do sujeito. Mas até que ponto isso compromete a vida do sujeito dele não conseguir realizar nada? Tá? Essa é a questão. Aí a gente segue. Quais são os sintomas principais? Aí a gente tem aqui esquecimentos frequentes, perdas de objeto. Aqui a gente está conceituando, entendendo. Nós estamos caminhando aqui para entender o que é esse TDAH. Perda de objetos, dificuldade de organização, início de muitas tarefas sem concluir, procrastinação, sensação constante de atraso e dificuldades em seguir etapas longas. Até porque a gente vai ver que tem relação com o sistema de recompensas, tá? E regulação de dopamina. Na infância, o que é mais comum? A criança correr muito, ela tem muita agitação motora, que é essa criança que fica se sacudindo, mexendo nas coisas o tempo inteiro, e que levanta constantemente, não consegue, né, sentar ali para fazer uma atividade. Na vida adulta, inquietação interna. O sujeito está até aqui com você, está ali assistindo um filme, mas aqui dentro o mundo está acontecendo. Sensação de estar sempre acelerado. Então o sujeito, mesmo que ele descanse, que ele tenha uma rotina mais tranquila, como a cabeça dele não para, ele está sempre nessa sensação de estresse, de cansaço. Necessidade constante de estímulo, ou seja, sempre atividades que façam com que dispare dopamina, principalmente dopamina barata, ou seja, aquele sujeito que precisa sempre de alguma atividade do interesse dele, uma novidade para ele se envolver, para ele realizar. Falar sem pensar, que é aquelas pessoas que vai interrompendo, interrompe as pessoas, toma decisões rápidas, compra por impulsividade, dificuldade em esperar recompensas futuras. Então, o sistema desse sujeito, e nós já vamos entender um pouquinho de cérebro, ele não consegue fazer uma atividade a longo prazo, esperando aquele resultado no final da atividade. Ele precisa sempre de uma recompensa recorrente, né? E aí a gente vai ver que isso tem relação com a regulação de dopamina. E o comprometimento da regulação de dopamina tem relação com estresse agudo e crônico, principalmente na infância. A psicanálise já vai falar isso aqui para nós. Esses critérios fazem parte dos manuais diagnósticos atuais e das diretrizes clínicas internacionais. Por que eu fiz questão de trazer isso aqui? Porque eu sei que eu tenho um público grande de psicanalistas também que não são psicólogos. E às vezes tem essa restrição. Ah, mas eu não vou ler o manual, não vou entender o DSM. Quando o sujeito que adoece, hoje, estão dentro também desses manuais. Eu sei que tem muita polêmica em relação a eles, mas eu vou mostrar aqui para vocês que a gente consegue olhar a neurociência, o biológico que sustenta, né, essa mente, esse subjetivo, e como que a psicanálise também olha para isso dentro das estruturas que a gente conhece, sem perder de vista nenhum dos dois, porque é o conjunto que faz com que a gente tenha um trabalho efetivo. O que a neurociência traz pra gente em relação ao TDAH, tá? Não é falta de disciplina, não é má educação, não é preguiça, não é falta de esforço. E por que eu tô ressaltando isso aqui? Porque esse é o estigma, às vezes, da criança e do adulto, que tem esses sintomas, né? Então, às vezes, o que prejudica ele não é nem a questão de ter esse sintoma, é como ele é estigmatizado, marcado dentro da família, na escola, na própria sociedade. E é um sujeito que vai ter questões sociais, problemas de relacionamentos, né, com seus pares, exatamente por causa de como ele é identificado a partir desses sintomas. Todos nós o tempo inteiro, mas como eles têm esse tipo de sintoma, então para ele é mais angustiante. Hoje sabemos que o que é cientificamente, que isso tudo é cientificamente incorreto. Diversos estudos mostram diferenças funcionais, principalmente em... Então aqui a gente vai falar de cérebro. E não surtem aí não, vai reduzir o sujeito ao biológico. Não, reduzir não, gente, complementar.
Por quê? É esse cérebro e esse corpo junto que produz a mente. Se eu não entendo deles, como que eu vou ficar aqui só na mente? A mente vem flutuando do nada? Tem que entender sim de cérebro, tem que entender sim de neurobiologia, como é que as coisas aconteceram, porque isso tudo aqui é que monta a mente, que é o nosso objeto de estudo, tá? Psicanalista. Córtex pré-frontal, por que ele está envolvido? E a gente vai ver isso muito ali na psicanálise que eu vou trazer para vocês. Porque o sujeito ali dentro da fase oral, se ele tem um ambiente que compromete o desenvolvimento dele por causa do estresse constante e crônico, esse sujeito ele tem um comprometimento no desenvolvimento do córtex pré-frontal, que só vai se desenvolver ali pelo quarto, quinto ano. Ou seja, ele fica puro límbico, dopamina, e por isso a impulsividade. O sujeito não consegue desenvolver bem o córtex, que é responsável pelo raciocínio, pelo controle, pelo pensamento a longo prazo, tomada de decisões. O sujeito não vai conseguir. Embora a gente saiba hoje que todo o nosso comportamento e a nossa tomada de decisão, ela parte principalmente da emoção, é automática, a gente tem esse desenvolvimento pro analisar, pro raciocinar. Tanto é que a gente consegue, né, trabalhar nessa vertente. E cada sujeito tem um grau aí de desenvolvimento diferente. Uns são mais analíticos, outros são mais impulsivos. No caso do TDAH, esse comprometimento inicial faz com que ele seja puro límbico. Dopamina desregulada, que é muito parecido com o que a gente tem lá no border também. Ele tem um córtex comprometido. Então é um sujeito que não consegue realizar esse pensamento, esse raciocínio a longo prazo. Ele tem essa dificuldade de regular essa atenção, que está tudo aqui nesse início, na fase oral, que a gente já vai entender com o Winnicott. Circuitos, fronteiras estriais, que também é no cérebro, que faz parte desse sistema límbico, redes de atenção, sistema dopaminérgico e noradrenalina. O que acontece aqui? Todos esses circuitos, todas essas partes que eu estou colocando aqui para vocês, é desse primeiro processo de desenvolvimento, tudo ligado dentro do sistema límbico. Então o sujeito nasceu puro límbico, ambiente extremamente hostil, ansioso. Ah, mas é porque papai e mamãe é ruim? Não é questão de ser ruim. É o tipo de estímulo que a gente coloca diante desse sujeito. E estímulo vai desde tudo. Os ambientes que você frequenta, tem pais que desde cedo as crianças estão nas festas, estão nos casamentos, estão nos bares, estão em todo quanto é lugar. Então como que esse sujeito vai se desenvolver? Né? A gente tem um comprometimento de um cérebro que é extremamente imaturo, com vários estímulos, barulho, gente pegando, um monte de confusão. Pais extremamente ansiosos, perfeccionistas, que querem acertar, que invade, que não vê o tempo do bebê, que não se prepara, que não descansa. Aquela família aglutinada, angustiada. Tudo isso é estímulo. E é porque papai e mamãe foi ruim? Não. É como conduz o processo de desenvolvimento desse sujeito. Pauline, faz o quê? Tranquilidade, rotina, previsibilidade. Quando você tem um bebê, não é para você sambar com ele. Um bebê precisa dormir, descansar, precisa daquela rotina tranquila e previsível. E a maioria das pessoas não fazem isso. Às vezes a criança tem 1 ano de idade e já está com o celular na mão, já está assistindo vídeo no YouTube, já está fazendo um monte de coisa que cria um super estímulo. Tudo isso compromete o desenvolvimento e a regulação da atenção. Aí você tem um sujeito lá na frente comprometido com esses sintomas, e aí vem as medicações que ainda piora a condição do sujeito em alguns casos. O papel da dopamina, que eu já coloquei aqui para vocês, né? O cérebro com TDAH tende a buscar mais estimulação, e aqui é a explicação do porquê que eles precisam de atividades novas, porquê que eles precisam sempre estar estimulados, e essas atividades têm que ter relação com o interesse deles, senão eles não fazem. Porque a dopamina, ao contrário do que pensam, não é a molécula do prazer, é a molécula da motivação. O que é a função inicial desse primeiro circuito? Porque ela faz circuito ali no sistema límbico e ela faz no córtex depois, com a ocitocina e os outros. Aqui nesse primeiro circuito, o que a dopamina faz? Ela é liberada quando você sente que a experiência é boa e vai manter você vivo. Quando você é amamentado, quando você é acolhido, quando você é pego no braço, quando você é abraçado, né? Quando não te deixam ter fome, dor, medo. Quando você é acolhido nessas condições, você libera ocitocina, dopamina principalmente. O que acontece? Você vai ser motivado a. Então, quer um exemplo bem simples disso? Você foi bem acolhido, bem abraçado, a voz da mamãe, o cheiro da mamãe. Toda vez que você sente aquele cheiro, aproxima aquela voz,
Quando ela te abraça quando você está com medo, isso eu estou falando de uma criança, você libera a mesma sensação, vou continuar vivo. Por quê? Porque o que me mantém vivo está aqui perto de mim. Quer outro bem basicão? Se você já provou de chocolate, isso eu estou falando agora de um adulto. Se você já provou de chocolate e você sentiu a sensação do doce do chocolate, da próxima vez você não precisa nem colocar o chocolate na boca. Quando você pegar o chocolate, você já vai disparar a dopamina. Por quê? Sensação boa, alimento, me mantém vivo. Tá? Então a dopamina é a molécula da motivação. O que eu quero? Eu quero tudo que me mantenha vivo. Então, esse sujeito com essa desregulação, ele quer sempre atividades que movimente, que tenha essa sensação de prazer para ele. E por isso que ele não se interessa por atividades que não tem relação com o interesse dele, com as coisas que ele gosta de fazer. E aí ele não vai se ater a toda e qualquer atividade. E por isso a dificuldade na escola. E por isso atividades que não são ali da relação do brincar ou outro assunto que o sujeito goste. Quando é um adulto, por exemplo. Tá? Aí a gente segue aqui. Eles tendem a buscar mais estimulação para alcançar níveis adequados de ativação. Porque a criança ela viveu na adrenalina, viveu no cortisol alto, muitos estímulos, muita adrenalina, muita dopamina barata. Então o que ele entendeu ali no corpinho dele, no cérebro e na mente? Que para estar vivo, ele precisa o tempo inteiro estar estimulado, tá ali o tempo inteiro aceso, buscando alguma novidade, alguma coisa. Por quê? Porque aquilo mantém ele vivo. Aí a gente segue aqui. Por isso que aparece sempre sintomas como a busca por novidade constante, troca frequente de atividades, começa uma coisa, não termina, começa outra, e aí fica várias atividades sem fazer. Dificuldades com tarefas repetitivas, todo dia tem que fazer aquela mesma coisa. Necessidade de urgência para agir. Então tudo é urgente, mas nada se termina. O TDAH não é um transtorno de saber o que fazer, é um transtorno de executar consistentemente o que já se sabe. Então, talvez o sujeito, inclusive, tenha dificuldade de lidar com determinadas rotinas maçantes. Ele precisa de toda uma criatividade da família para de alguma forma estabelecer uma rotina que ele consiga fazer as atividades básicas. Fazer a atividade da escola, como que vai ser? Escovar os dentes, como que vai ser? Né? Estudar, fazer leitura, como que o sujeito vai se organizar para lidar com isso? Ai, Polly, não tem como. Tem, minha gente. Tem. Porque isso é técnica de concurso, inclusive. As pessoas se manterem estimuladas para continuar estudando, né, vários e vários assuntos. Então, tem técnica e tem como. Não é assunto dessa live, mas podemos trazer numa outra, tá? E aí eu coloquei um questionamento aqui para vocês. TDAH é uma doença? E é agora onde a gente entra pro pulo do gato. Agora é onde a gente entra no nosso terreno aí, o pessoal da clínica psicanalítica. É uma questão interessante para a gente debater, porque a neurociência diria que sim, é um transtorno de neurodesenvolvimento reconhecido. E sim, minha gente, essa é uma perspectiva. Existe sim um comprometimento do cérebro, base biológica, neurobiológica. A gente tem uma desregulação de dopamina, desregulação de atenção, um cérebro que não conseguiu desenvolver de forma adequada o córtex. Então a gente tem sim, né, uma questão ali no cérebro, que é biológico, neurobiológico. Mas a psicanálise costuma problematizar essa resposta. O que a psicanálise pergunta? O que estamos chamando de doença? Estamos olhando apenas para o cérebro ou também para a história subjetiva? E aqui é o pulo do gato. Aqui é o complemento. Aqui é o lugar que às vezes a gente evita que o sujeito seja condenado a um diagnóstico para o resto da vida. Por tudo que eu já falei aqui. Às vezes essa criança está numa família extremamente conturbada, está vivenciando o divórcio dos pais, está vivenciando a perda de um ente querido, e é uma criança ainda muito nova, imatura para lidar com toda aquela tensão, aquele estresse. E ela acaba sendo comprometida no seu desenvolvimento. Pode acontecer. É uma criança que tem uma educação terceirizada e está o tempo inteiro com estímulos que comprometem o desenvolvimento do cérebro. Já tem pesquisa que comprova que o excesso de tela realmente compromete a regulação da atenção, da dopamina e o desenvolvimento do cérebro. Dá um Google aí que vocês vão achar um monte de pesquisa. Então, de onde vem? Como que surge? Polly, tem questões genéticas? Pode existir, mas ela sozinha não conduz o sujeito a isso. Assim como a gente está vendo no autismo hoje. Né? Só a genética não desenvolve isso sozinho. A gente tem vários outros fatores que contribuem juntos para que o sujeito chegue naquele sintoma ali.
Aí a gente segue. Então, como que a psicanálise vê o TDAH? Muitos psicanalistas contemporâneos, nós, né, que estamos aqui hoje bebendo esse chá e conversando, reconhecem a existência do TDAH porque integra tudo. Então, não é que a gente isole o biológico e fique aqui, ó, pensando, filosofando, não. A gente está com o pé na realidade. A gente reconhece a neurobiologia, porque a gente sabe que o sintoma está lá instalado biologicamente, neurobiologicamente, mas a gente também considera a história subjetiva desse sujeito. Todas as condições que o levaram ou que o mantém naquela situação. Quantas crianças a gente pode atender que depois que muda a dinâmica, a rotina e que o sujeito cumpre um tratamento adequado, não tem remissão dos sintomas ou uma amenização desse sintoma, ou uma melhora da qualidade de vida. E esse sujeito consegue se integrar de uma forma que consiga ter uma vida, também não gosto dessa palavra, funcional, mas funcional no sentido de quê? De que ele consiga se adaptar mesmo, né? Eu sei que o psicanalista não gosta dessa coisa de se adaptar, que a gente tem que revolucionar o tempo inteiro, mas a gente vive numa sociedade, tem regra para isso, né? A nossa caixinha da castração, e para a gente estar na caixinha da castração, a gente tem, né, alguns parâmetros de existência, algumas formas que a gente pode, né, que nos conduz para uma vida digna, para uma vida teoricamente mais equilibrada. Então, para esse sujeito conseguir realizar atividades básicas do cotidiano, ter uma vida mais tranquila, mais digna, conseguir ser alfabetizado, conseguir estudar, conseguir trabalhar, aí esse sujeito pode passar por um tratamento adequado. E a questão é essa, o psicanalista, ele olha para além de só essa neurobiologia, ele olha também para toda a questão ambiental, a condição do sujeito, a história dele até ali. Porque a gente pode encontrar um percurso, um lugar nesse percurso que comprometeu esse desenvolvimento. E a gente pode trabalhar em cima disso para a gente melhorar essas condições. Porque talvez essa criança que está comprometida tenha pais, uma mãe ou um pai extremamente intolerante, extremamente violento, ansiosos, interventivos. O ambiente é angustiante e estressor. Como que esse sujeito vai mudar esse sintoma? Não vai. Vai ficar onde? Na medicação. Só segurando o sintoma, mas não tratando. Tá? Aí a gente segue. Aqui eu trouxe a maior referência que eu tenho de Winnicott, porque ele conversa muito com a neurociência. Ele traz essa perspectiva para nós. Então, o Winnicott hoje respalda o que eu estou colocando aqui para vocês. Então, quem disse que psicanálise não falava, né, do que a gente vê hoje? Quem disse que psicanálise não falava o que a neurociência hoje só está confirmando? Só que falava com parâmetros sem o que a gente tem hoje, que essas medidas todas, né, esses aparatos científicos todos que conseguem comprovar A por B, com cálculos, medidas, pesquisas, pessoas, demonstrando dados. Mas a psicanálise já tinha olhado para isso e já falava a respeito. E o que o Winnicott, de uma forma bem resumida, nos dizia? Quando o ambiente oferece previsibilidade, segurança emocional, continência, ritmo e presença afetiva consistente, a criança constrói a capacidade de autorregulação, atenção, controle dos impulsos e tolerância à frustração. Pronto. A live de hoje já valeu para vocês para aí, ó. Vai estudar o Winnicott para vocês entenderem um pouquinho de TDAH e conseguir tratar os pacientes de vocês. A partir dessas experiências, o sujeito consegue se desenvolver de uma maneira adequada. Quando o ambiente é excessivamente caótico, imprevisível, invasivo, a criança pode apresentar agitação, dificuldades de concentração, ansiedade, irritabilidade e comportamentos impulsivos. Então vejam como todo o histórico do sujeito, todo o ambiente que ele faz parte, a forma como ele vivencia suas experiências, comprometem o desenvolvimento desse cérebro que podem sim apresentar sintomas de TDAH. E aí, assim, para ir fechando essa parte de Winnicott, a importância da regulação emocional antes da autorregulação. Então, antes da gente aprender a regular as nossas emoções, teve alguém que regulou pra gente, papai e mamãe, tá? Principalmente esse primeiro cuidador. Então, o que a gente tem aqui? Um conceito fundamental de Winnicott é que a criança não nasce autorregulada. Ela aprende a se regular porque primeiro foi regulada por alguém. Em outras palavras, antes da criança conseguir se acalmar sozinha, alguém ajudou a se acalmar. Antes da criança se organizar seus sentimentos, alguém ajudou a organizá-los. Antes de desenvolver atenção sustentada, alguém ofereceu presença, ritmo e estabilidade.
Então não tem como a gente desvincular esse processo, essa história, na construção dessa subjetividade. Porque senão a gente vai só tratar o sintoma, a gente vai só diminuir o sintoma, mas a gente não vai tratar aquilo que é a raiz que causa aquilo tudo. Porque às vezes, e aqui eu não estou fazendo uma crítica à medicação, porque ela às vezes é necessária. Em alguns casos, sim, ela é o que de fato sustenta o processo de tratamento, inclusive na psicoterapia. Mas o que a gente está tratando aqui? Que às vezes o sujeito fica só na medicação. E ainda assim ele não consegue alcançar o resultado. Então, para além de só medicação, a gente tem alimentação, a gente tem exercício físico, a gente tem a psicoterapia, a gente tem um leque de situações que juntas vão colaborar para a melhora daquele paciente. Não de forma isolada, mas de forma colaborativa, assim como a própria medicação, tá? Aí a gente tem a confirmação da neurociência, já falei aqui do TDAH para vocês, do excesso de estímulo, e aí eu queria colocar um questionamento aqui para vocês pensarem. O sujeito, então, precisa se adaptar? Muitas pessoas recebem um diagnóstico e pensam, agora eu preciso me tornar uma pessoa normal. Isso geralmente gera sofrimento. Uma perspectiva mais saudável seria compreender sua dinâmica, como é que você funciona e por que você funciona assim. É o seu ambiente, sua relação com a mamãe, com o papai? Aconteceu alguma coisa na sua vida? Como que é seu desenvolvimento? Como que você realiza as atividades? Como que você pode criar uma outra dinâmica para realizar as suas atividades? Quais atividades de fato a gente precisa incluir na sua rotina? Porque às vezes a criança ela tem uma agenda aí de segunda a segunda, né, caótica, cheia de atividades, Aí a criança tem déficit de atenção, porque não dorme direito, porque está sempre cansada, mal alimentada, sintomas de TDAH, tá? Eu tô falando criança porque é o maior público, tá? Mas tem adulto também. Compreender sua dinâmica, reconhecer suas vulnerabilidades, identificar potencialidades, porque a gente sabe que também tem o sujeito mais criativo, curioso, super mega... Às vezes tem o sujeito que é muito inteligente, inclusive tem traços de superdotação, e isso tudo também compromete toda a situação. E aí construir estratégias compatíveis com o seu funcionamento. O objetivo não é virar outra pessoa, consertar a pessoa, é desenvolver autonomia. Então, cada história a gente vai conseguir fazer uma intervenção para aquele sujeito alcançar uma certa autonomia. Ele conseguir viver a vida dele de uma forma que ele esteja bem nessa vida, que ele consiga lidar com essa vida, tá? Então, quando a medicação é essencial? É uma outra pergunta que eu quero deixar para vocês. E aí eu coloquei aqui, podemos pensar em alimentação adequada, adaptação de rotina e atividades para ajudar o cérebro quando criança e adulto. Exercícios físicos e, em casos graves, medicação supervisionada. Até porque nós temos medicações, inclusive, à base de anfetaminas. Ou seja, a gente tem medicações que criam vício, que depois tem todo um processo para fazer o desmame. Então, são medicações que comprometem todo o sujeito durante toda a sua vida. Então, a gente tem que pensar muito bem na indicação, na dose e no uso adequado dessa medicação. Aqui outra coisa importante. O uso da medicação, ela entra principalmente quando a gente tem um grave prejuízo, né, na rotina e na vida desse sujeito. Prejuízo acadêmico, profissional, financeiro, relacional, emocional. Então é um sujeito que de fato, gente, está comprometido de uma forma que não consegue, né, realizar nada. Aí tem psicoterapia, medicação, exercício físico, a própria suplementação, alimentação adequada, sono, que as pessoas subestimam pra caramba. Mas sono, criança que não tem rotina, que não tem horário para dormir, a criança que está sempre cansada, que faz muitas atividades, tudo isso compromete o desenvolvimento do cérebro, a regulação da atenção sustentada, e aí o sujeito não consegue também desenvolver uma certa autonomia para atividades básicas, como a própria escola, que é de onde vem as maiores queixas, tá? E aí, para ir finalizando com vocês, eu queria só deixar um pensamento, agora não é uma frase, é um parágrafo, porque é um conteúdo que chega bastante, que vocês pedem bastante, e eu pesquisei muito para fazer isso aqui. Isso eu trouxe só uma pincelada para vocês terem uma noção que a gente precisa entender de neurociência, a gente precisa entender da psicanálise para a gente conseguir entregar alguma coisa para esse paciente. E mais ainda, a gente precisa trabalhar com uma equipe, né, para que de fato a gente consiga alcançar um tratamento que entregue autonomia para esse sujeito, que faça com que ele construa a sua própria autonomia.
que é subjetivo, que é singular, tá? Então, nem toda criança agitada tem TDAH, nem todo sofrimento atencional nasce de um transtorno neurobiológico, mas também não podemos reduzir o TDAH apenas ao ambiente ou à educação. O ser humano se desenvolve nas intersecções entre biologia e experiência. O cérebro traz predisposições, mas o ambiente participa da forma como essas predisposições irão se expressar. Quando oferecemos relações estáveis, sono adequado, alimentação equilibrada, menos hiperestimulação e mais presença, estamos favorecendo não apenas o comportamento, mas o próprio desenvolvimento cerebral e humano. Então, às vezes, essa avalanche de diagnóstico tem, claro, muitos casos sim, precisam ser tratados da forma do que a gente tem aí, né, disposto no mercado de tratamento, nesse mercado de saúde mental, como que a gente faz essas intervenções, mas a gente sabe também que existe uma medicalização para tudo, então as pessoas não olham para esses lugares, né, e situações que estejam causando sintomas parecidos ou próximos com TDAH, entram numa medicação que às vezes não é adequada para aquela pessoa e faz com que ela tenha uma vida inteira comprometida.